Você que é advogado tem que tomar muito cuidado com as chamadas, as malfadadas, as famosas parcerias na advocacia. Eu tô te falando isso por experiência própria. Eu sei que existem exceções, mas o meu intuito nesse vídeo é te alertar para um grande problema que você pode criar para a sua advocacia num futuro bem próximo, caso você opte por esse sistema de parcerias. Vou aproveitar e contar um pouco da nossa história aqui, do Paiva André, do meu escritório, como que nós evoluímos para hoje, graças a Deus, praticamente não precisarmos de parceria, tá bom? Antes de qualquer coisa, você é convidado a me seguir lá no Instagram, o @paivaprof, e também, claro, por que não se inscrever aqui no nosso canal. Então se inscreva, dê o joinha, eu tenho certeza que ao final desse vídeo vai ter muito conhecimento prático para você. Bom, vamos lá. Por que eu considero que a parceria não é interessante? Só para você entender, hoje eu tenho um escritório de advocacia, graças a Deus, muito bem sucedido. Ainda estamos no começo, mas graças a Deus faturando bastante e com uma equipe bastante grande. Hoje temos 12 pessoas no jurídico do nosso escritório. Para muitos escritórios, isso é muito pouco. Tem escritórios com 1.000 advogados na equipe. Mas para nós, que começamos do zero, sem padrinho, sem dinheiro, trabalhando lá no começo, de uma mesa no nosso quarto, a gente considera que nós estamos muito bem na nossa advocacia, graças a Deus. Mas a gente reconhece que estamos no começo. Mesmo assim, eu ainda me sinto validado para te passar algumas orientações de um erro que nós cometemos na nossa advocacia, que você pode eventualmente não precisar cometer na sua, que é a tal da parceria. A parceria, eu entendo. Quando eu estava lá no começo do meu escritório, eu não tinha dinheiro para pagar alguém, um funcionário, um advogado associado. A gente não tem dinheiro. A gente tem poucos clientes ou nenhum cliente e, eventualmente, nós vamos contratar aí parceiros. E eu cheguei a contratar, no começo do meu escritório, alguns parceiros. Tá? A gente tinha uma lista lá. Como eu tinha a mentoria, nós tínhamos muitos advogados interessados em parcerias. E alguns desses nós realmente firmamos algumas parcerias. Com a maior parte, foi ok, deu certo. O que eu digo quando deu certo? Nós elaboramos um contrato de parceria. Esse contrato de parceria, hoje eu vejo que ele era incompleto, apesar de ser bem grande até, ele deixou de prever algumas situações, como, por exemplo, o abandono do processo. Chega um momento que o parceiro recebeu, ele abandona o processo, ou faz corpo mole no processo, e você fica com a bucha. Então, é um contrato bom, mas é um contrato que eu considero como incompleto e eu só tenho essa vivência e essa experiência graças a tudo que eu já passei na advocacia, tá? Eventualmente, se você ver o meu contrato de parceria, você vai achar ele até bastante completo. Ele é grande, tem várias e várias páginas. Mas contrato é isso, a gente vai aprendendo a como prever as situações aí no decorrer do tempo. Muito bem. A gente não tinha dinheiro para contratar funcionário, para contratar advogados, enfim, para pagar pelo serviço. Então a gente faz um modelo de parceria. Então o parceiro recebe uma porcentagem dos honorários, isso vai variar de acordo com a sua negociação, não tem certo ou errado, pode ser 50%, pode ser 40, 30, 20, depende. Depende, né, do sistema que você quer implementar e do valor que esse parceiro tem para o seu negócio. Eu, particularmente, eu não gosto, não acho interessante para você, que é o dono do escritório, ter uma parceria de 50-50, a não ser em casos específicos demais. E quando eu falo específicos demais, são casos realmente muito específicos, onde o parceiro é imprescindível para o seu negócio. Tirando essas situações, a gente entende
40, 30, 20 é mais adequado. Mas, como eu disse, não é um número fechado. Muito bem. A gente começou a fazer as parcerias e no começo era o que tinha e no decorrer do tempo nós fomos nos capitalizando e conseguindo sobrar um dinheiro. E aí nós migramos, e isso é muito difícil, tá? Para o sistema de contratação. Hoje, graças a Deus, isso não é mais um bicho de 7 cabeças para mim. Nós contratamos, demitimos, recontratamos muitas vezes. Mas no começo, eu sei como é difícil. No começo, eu sei como é complicado você ter uma pessoa trabalhando para você de forma direta. Nem que seja, e nós advogados temos essa vantagem de trabalharmos por meio de associação, que não tem encargo trabalhista e tudo mais. Acaba sendo uma forma prática, simples e muito mais fácil de contratação na advocacia. Mas mesmo assim, eu estou aqui conversando com você e lembrando como que foi essa nossa transição, e ela é difícil. Ela é tão difícil que eu vou até tive uma ideia aqui, vou colocar um vídeo, vou fazer uma aula sobre isso e vou colocar lá no nosso curso Vivendo de Advocacia. Vou deixar o link aqui para vocês, para quem tiver interesse em conhecer, o link do curso aqui na descrição do vídeo, e você é meu convidado para conhecer o curso, e vou colocar uma aula lá sobre tanto sobre parcerias como também sobre contratação na advocacia e como isso é difícil no começo, mas se você pegar o jeito, as manhas, depois fica mais tranquilo. Não vou dizer que é fácil, porque é uma área que tem bastante renovação. Então entra um, sai outro, e aí entra uma outra questão, que é de você ter processos, não é processo judicial, ter fluxos de trabalho bem definidos no seu escritório, mas isso é um tema para um próximo vídeo, acho que até para uma aula mais completa dentro do Vivendo de Advocacia. Mas o fato, pessoal, é que a gente tem realmente uma dificuldade nessa transição. Mas nós transicionamos. E a percepção que a gente teve foram duas. Em alguns casos, nós sentimos que perdemos dinheiro. Então, estou te falando para quem já viveu essa fase toda, tá? Viveu o início da advocacia, o meio, tá caminhando. Então, hoje, olhando para trás, se eu não tivesse o medo que eu tinha lá atrás de contratar, ou pagar pelo serviço, não precisa contratar, às vezes paga pelo serviço avulso, por exemplo, eu teria ganho mais dinheiro. Porque a impressão que eu tive no final, na maior parte dos casos, não é em todos os casos, mas na maior parte dos casos, é que eu poderia ter ganho mais dinheiro mesmo se eu pagasse a pessoa por peça, por exemplo, por ato, por demanda, do que no sistema de parceria. E eu te confesso que o sistema de parceria ele é cômodo para quem está contratando, porque você não precisa desembolsar nada no início. Não é o seu dinheiro que está sendo pago ali. É o dinheiro do cliente, ou o dinheiro que vai receber um dia do cliente. Mas a minha percepção, e você pode acreditar em mim se você quiser ou não, mas a minha percepção é de que ter parcerias foi mais prejudicial para mim no meu início de carreira do que benéfico. Foi mais prejudicial do que benéfico, com toda certeza, tá? Então, isso do ponto de vista da parceria que funcionou, do parceiro que realmente trabalhou, elaborou as peças, fez audiência, atendeu o cliente nas dúvidas. Isso é uma parceria que deu certo e mesmo assim, eu estou te fazendo aqui um ponto e vírgula para você entender que eu considero como não tão lucrativa se eu tivesse pago alguém para fazer. Mas aí eu precisava ter caixa. E aí esse que é o embate principal. E aí no final eu vou te dar uma solução para isso. Agora, o segundo ponto é da parceria que não deu certo. Ou seja, o cara recebeu, o parceiro, o advogado, o parceiro recebeu e cagou, sumiu, entregava um trabalho mal feito. Ah, eu tive um problema, deixa de responder. Tive parceiro que deixou de responder, recebeu dinheiro e largou o processo. Fica nas minhas costas. Aí hoje eu tenho que dar conta, porque o cliente me contratou, o cliente confia em mim. Então isso é um problema. Então parceria na advocacia, ela é complicada. Ela é muito complicada. Eu sei que tem gente, e eu mesmo já ensinei nas mentorias, lá atrás, há muitos anos, sobre a importância da parceria, como é boa. E hoje eu estou voltando aqui
como dono de escritório, para te passar uma outra visão, tá? E aí, qual que é a solução que eu dou aqui para você entender um pouco mais sobre essa questão da parceria? No início, se você não tiver caixa, capital, você vai ter que ir para parceria. E o que eu tô te dizendo é que isso não é tão bom. É uma saída, tipo assim, é uma sobrevivência. Mas não é o melhor dos mundos, ó. De longe, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você ter caixa para contratar. Então, se você vai iniciar na advocacia e você precisa de um parceiro, a minha orientação é: tenha em mente que em breve você tem que abandonar esse sistema. A não ser, ponto e vírgula, em casos muito excepcionais de pessoas muito fodas que realmente vão agregar para o seu escritório. 99% dos casos, você vai ser mais feliz se você ou tiver alguém na sua equipe, um especialista, então você vai pagar para uma pessoa, né, digamos assim, entre aspas, um salário para um advogado associado. Eu falo entre aspas porque não é salário, mas entre aspas, um salário. Ou você vai contratar avulso. Hoje, por exemplo, eu contrato avulso, em alguns casos, peças, por exemplo, de um especialista, audiência de um especialista, enquanto não faz sentido para mim ter na minha equipe um advogado especialista nessa área, porque a demanda não justifica, porque eu ainda não tenho, eu falo ainda porque terei, eu ainda não tenho clientes suficientes para bancar essa operação, tendo um advogado, 1, 2, 3, nessa linha de frente, nesse momento eu prefiro ir para a peça avulsa. Então, o contrato avulso sai um pouco mais caro? Sai, mas no final eu ganho mais se dividisse os honorários com esse parceiro. Tá legal? Bom, essa é uma visão um pouco diferente do que você vai ouvir aí por aí, mas é uma visão, acredite, não é um coach que está querendo te vender nada, que está querendo te passar uma visão da advocacia que não existe. É a visão de quem realmente vive a advocacia, e eu tenho notado que esse é um grande problema. Aliás, já notei há algum tempo e por isso hoje venho aqui ensinar para vocês qual é a minha percepção sobre parceria. E aí, deixa seu comentário aqui embaixo se você concorda comigo, se você já teve alguma experiência boa ou ruim com parceiro. Se inscreva no nosso canal, curte o vídeo para dar aquela moral. E se você quiser, venha conhecer o nosso curso Vivendo de Advocacia, que está aqui no link da bio, para você conhecer também o nosso curso de entrada, o curso mais barato, realmente que tem um conteúdo avassalador para sua advocacia. Tá legal? Fique com Deus, um beijo, um abraço, até mais. Tchau.